Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Sérgio Pérez, porque está em muita dúvida a sua situação contratual com a Red Bull, apesar de ter ido bem nas últimas corridas, né? Na Holanda, acho que assim, ele perdeu o pódio, foi mais culpa da Red Bull do que propriamente dele, né? Mas, por exemplo, na Itália ele fez uma grande corrida, teve uma classificação prejudicada por problemas do motor que teve que ser trocado do treino livre 3 para a classificação, mas na corrida em si chegou na segunda posição e fez o que se espera do segundo piloto da Red Bull. E ele teve bons momentos nessa temporada, né? Teve a vitória no Azerbaijão, a vitória na Arábia Saudita. Eu acho a corrida dele lá, a Áustria lá, tendo que sair da 15ª posição. E para mim, aquele negócio de limites de pista estava exageradíssimo, né? Não era para ter largado tão atrás, mas achei a performance dele espetacular. Ele tem seus momentos, mas inegavelmente tem oscilado muito, né? Ele falou que depois das atualizações que o carro teve, né, na primeira parte da temporada, saiu um pouco da mão dele e ele perdeu muita confiança no equipamento. Isso já aconteceu, por exemplo, com o Vettel, né, em 2020, no último ano dele de Ferrari. Ele estava levando quase um segundo do Leclerc na classificação. Quando você perde a confiança, né, você não sente tanta segurança assim no carro, você acaba tendo um desempenho pior. Mas a questão é, no momento a gente vê o Christian Horner defendendo bastante o Pérez, acreditando que não há motivo para a troca, enquanto o Helmut Marko fica falando muito, né? Tipo assim, e é curioso, né? Agora que o Pérez voltou a andar um pouquinho melhor, o Marko tá falando mais assim, o Pérez não é tão consistente, né? Ele agora tem 4 filhos, vai ter outros focos na vida, né? Ele tá pendendo assim a querer um piloto assim mais talentoso, promissor, não sei se até por causa das falas do Verstappen de talvez aposentar aos 28 anos, né? Que o Verstappen tem esse papinho, né? Eu acho, assim, que no final dos contos o Verstappen vai pilotar até os 40, né? Mas pode ser que ele esteja certo, né? E pilote até só os 28. Vamos ver. Mas a questão é, o Marco vem falando muito do Lando Norris, que é um dos grandes pilotos da Fórmula 1 atualmente. Chegou a falar do Leclerc, mas o Leclerc vai renovar com a Ferrari, é o que tudo indica. Então, assim, fica aquela situação, né? Como é que fica o Pérez nessa balança? O que eu digo é simples. Na minha opinião ele fica para 2024, mas dali para frente só Deus sabe. Porque, assim, ele tem contrato até o ano que vem. E vamos ser sinceros, quem faria um trabalho melhor que o Pérez hoje na Red Bull? Eu posso listar alguns pilotos, né? Obviamente não é o segundo melhor piloto do grid, visto que o melhor é o Max Verstappen, mas assim, quem faria melhor? Alonso, né? Dentro da Mercedes, o Russell poderia fazer, não tá fazendo uma grande temporada, mas é um grande piloto, né? O Hamilton, a gente também tem o Alonso, eu acho que o Alonso faria assim um trabalho melhor. Leclerc, eu acho que o Sainz não, eu acho o Pérez melhor piloto que o Sainz, né? E assim, você também tem na McLaren o Piastri e o Lando Norris, são ótimos pilotos, né? O Piastri eu acho ele ainda muito cru para um carro como a Red Bull, já tá tendo suas dificuldades na McLaren, é muito cedo para colocá-lo logo na melhor equipe do grid, com tanta pressão, e ao lado do Max Verstappen, né? Então assim, eu colocaria o Lando Norris, eu colocaria o Alonso, o Hamilton, o Leclerc, esses são os caras que eu tenho mais garantia de que fariam um trabalho melhor, porque a gente muita gente falando do Albon, a gente já viu o Albon na Red Bull antes, foi bem pior, né? O desempenho dele, por exemplo, nunca ficava próximo do Max Verstappen, sempre estava tomando um absurdo em tempo de ritmo de corrida, e o Pérez, em ritmo de corrida, consegue igualar mais as coisas. É uma coisa que ele faz que o Gasly e o Albon não fizeram. Então, assim, dos pilotos do grid atualmente, não acredito que muitos ali fariam um trabalho melhor que o Pérez, não. E por isso eu acho que mudança para 2024, eu acho muito difícil, até porque ele é o vice-líder do campeonato, mesmo com todos os problemas que ele teve, né? Alguns por culpa dele, alguns por culpa da Red Bull. Ele tá ali e tá até bem seguro, e acredito que a tendência é que ele confirme esse vice-campeonato, né? Então, assim, eu não acho que há motivos para trocá-lo imediatamente. Mas a questão é, para 2024, aí vai depender muito do desempenho dele, né? Ele diz que agora está começando a ganhar confiança de novo no carro, que fizeram mudanças na suspensão que deixaram o carro mais na mão dele. E a gente viu, por exemplo, que nos treinos livres, pelo menos ele estava mais próximo, né? E o Pérez é um cara que realmente depende muito da confiança no carro. Por exemplo, ano passado na Itália, ele levou mais de um segundo na classificação do Max. E assim, nos treinos livres ele estava andando ali 3 décimos, 2 décimos, que para o padrão Max Verstappen tá aceitável, né? A gente sabe que o Verstappen é uma máquina de acelerar, né? E assim, a gente vê isso também até em outras pistas. Por exemplo, em Mônaco,
2021, ele levou 9 décimos do Verstappen. Em 2022 ele classificou à frente, entende? Tem aquelas histórias, né? É muito do quanto o cara tá confiante no carro. Quando ele tem confiança, ele entrega muito desempenho. A gente já viu isso. No Jeddah, no Azerbaijão, o ritmo de corrida dele foi espetacular. Mas quando ele tá sem confiança, aí que vem a diferença dos gênios, né? Quando as coisas não estão encaixadas, eles dão um jeito de dar certo. O Pérez não é um gênio. Eu acho ele um ótimo piloto. A gente é só ver o que ele fez, por exemplo, na Sauber. 3 pódios, lutou por vitória no Grande Prêmio da Malásia em 2012. Vale lembrar, né, que ele quase foi para Ferrari em 2013, ele era da academia, só que eles resolveram, até pela segunda metade de temporada do Massa, foi muito boa, né, deram mais um ano pro brasileiro, e ele acabou optando pela McLaren, que estava com uma vaga em aberto, né, muita gente acreditava, assim, que seria uma grande jogada pro mexicano, só que a McLaren, assim, ela deu um passo enorme para trás, muita gente culpa o Pérez, mas a McLaren é a grande culpada, o carro ficou ruim, né, tanto é que o Button e nem o Pérez nem conseguiram nenhum pódio naquela temporada. E no final da temporada, ele estava andando tão bem quanto o Button, né? E aí ele foi para a Force India, né? E na Force India conseguiu o primeiro pódio deles desde 2009 com o Fisichella, aquela lendária corrida da Bélgica, né? Em que o Fisichella larga na pole de Force India, em que o Reginaldo Leme, né, revela ao mundo o Singapore Gate, né? Aquela corrida tem história, né? E assim, né? O Pérez conseguiu um pódio em 2015, conseguiu pódio em 2015, foi o ano que ele faz pódio na Rússia lá. Ele mostra que se recuperou como piloto depois daquele período difícil na McLaren. Em 2016 é disparado o melhor piloto do resto. Em 2017 também, né, com a Force India sempre começando melhor do meio escalão, né? Aí em 2018 teve o pódio, também foi o único piloto fora de Ferrari, Mercedes, Red Bull a conseguir um pódio, fez isso em Baku com o carro da Force India. Aí virou Racing Point em 2019 com aquele carro tenebroso, horroroso, e ele ainda conseguiu somar muitos pontos, fez mais que o dobro do Stroll, né? Tudo bem que não é tão difícil assim. Em 2020 ele mostrou que quando tá confortável com o carro, e aquele carro da Race Point, que era a cópia da Mercedes, era muito bom, né? Ele entregava muitos resultados, quase sempre brigando lá na frente, brigando por pódio. Ele foi o quarto no campeonato, né? Ficou assim, mesmo tendo ficado de fora da corrida as 2 corridas de Silverstone, né? Por causa da Covid, e mesmo tendo aquele abandono, estando em terceiro lugar no Grande Prêmio do Bahrein, a tendência dele era para ter conseguido ficar até mais próximo do Verstappen e do Bottas, né? O ano dele era muito melhor do que o resto do médio escalão, né? Então, assim, ele mostrou ali a qualidade para ir para uma equipe de ponta. E até agora a passagem na Red Bull dele é de altos e baixos. Tem altos, né? Ele teve desempenhos bons na Red Bull, como foi o Grande Prêmio do Azerbaijão. Todos os Azerbaijão ele foi bem. Ele sempre vai bem no Azerbaijão, né? Mas a questão é, ele conseguiu ali a vitória no Azerbaijão em 2021, em 2022 teve a vitória em Mônaco, teve a vitória também em Singapura, a apresentação dele em Singapura foi muito boa, as 2 vitórias dele esse ano, tanto em Jeddah quanto também a vitória dele no Azerbaijão de novo, né, foram muito boas. Ele tem esse talento, mas a questão é, ele é um piloto que acaba sendo muito irregular. Então, não sei se pelas características do carro também, porém mesmo. Eu tendo a acreditar pelo carro, pelo que a gente viu nesse histórico. O Albon e o Gasly não são idiotas, né? Eles são pilotos que não sabem pilotar. A gente vê isso nas equipes que eles estão agora, mas na Red Bull eles pareceram idiotas, né? O Pérez pelo menos conseguiu equalizar um pouquinho mais, né? Ele ainda acaba perdendo muito do Verstappen, que é um gênio do esporte, mas é aquela história. Pelo menos ele iguala um pouco mais as coisas e está mais no pelotão que o carro permite, né? Tipo, quando ele estava ali ano passado, ele estava andando no pelotão da frente, né? Igual o Albon que estava brigando com a Alfa Romeo, com a AlphaTauri em 2020, né? O Gasly idem, entende? Ele estava brigando no pelotão dos carros dele. Então, assim, pelo menos isso o Pérez entrega, mas isso é o suficiente para o Helmut Marko, né? É aquela história, vamos ver o que vai acontecer. Eu acho que ele é um bom piloto, eu acredito que ele não quer sair da Red Bull, até porque, assim, pensando em outros destinos, né? Se o Pérez sai da Red Bull, para onde ele iria, né? Eu acho que, assim, não acho que motivaria ele ir para uma equipe muito fraca, como é o caso do Bottas, né? O Bottas tá ali de hora extra na Fórmula 1, não tá fazendo nada ali, fez até pontos ali nesse último corrida, mas ninguém sabe como ele chegou ali, né? E assim, né, eu acredito que você pode ver ele numa Ferrari em 2025, já que o Sainz só tem contrato até 2024, não sei, só se o Sainz sair para Audi, né, para liderar um projeto, né. Na Mercedes não vai, né? A Mercedes tem o Hamilton, tem o Russell. Aston Martin seria uma boa, uma dupla dele com o Alonso. São 2 pilotos experientes e que entregariam pontos regularmente. O Pérez já fez isso pela Force India e pela Racing Point, né? Seria uma dupla muito melhor do que o Stroll, né? O Stroll não tá fazendo nada. E vamos lembrar, o Alonso e o Ocon foi equiparado, né? O Pérez ganhou do Ocon nos 2 anos que foram companheiros. Então, assim, para mim, Pérez e Alonso seria uma dupla bem interessante, né? E a questão é, outras equipes que a gente pode dizer aqui, McLaren, se perder algum dos pilotos, um cara experiente pode ajudar, mas não acho que eles iriam atrás dele, né? O McLaren parece, assim, realmente colocou na cabeça a ideia de ter jovens pilotos liderando a equipe, né? Então, vai ver, né? Eu acho que, assim, se ele sai da Red Bull, eu acredito que ele aposenta e
com uma carreira digna, né? Tipo assim, ó, 6 vitórias, 34 pódios até agora, pode aumentar esses números, tem números bem interessantes e é o maior piloto mexicano de todos os tempos, isso ele pode dizer. Então, vamos ver o que vai acontecer. Eu acredito que ele fica essa temporada e a próxima, mas daí pra frente, vamos ver o que a Red Bull nos reserva. Então, gente, por esse vídeo é isso, dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.